trabalho no bem e autorreforma moral. Um servidor. Nascer, morrer, renascer outras vezes e progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec. Eu trabalho e meu Pai também trabalha. Jesus Cristo. Reconhecereis meus discípulos pelo muito amor que manifestarem. Jesus Cristo. Colocai a candeia sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão na casa. Jesus Cristo. Transformai vossos relacionamentos afetivos exclusivistas e egoístas em associações equilibradas e respeitosas para o trabalho no bem. Um servidor. Não é suficiente para a evolução do espírito cumprir as tarefas programadas para sua reencarnação se não realizar a autorreforma moral. Uma anônima. Esclarecimentos sobre o desenho da capa. Os prezados leitores podem observar a existência de 4 retângulos, sendo um bege, representando a raça branca, um preto, representando a raça negra, um amarelo, representando a raça amarela, e um vermelho, representando a raça vermelha. As dimensões diferenciadas de cada retângulo querem significar que a quantidade de membros de cada um desses grupos é planejada e não casual, sendo ilusória qualquer tentativa de alterar esses números, como se pretendeu na Alemanha nazista. Essa quantidade representa a porção exata de fermento, para levedar a massa, não devendo ser nem maior nem menor que a necessária, como acontece para se fabricar o pão, para o alimento do corpo. Esses retângulos estão distribuídos no espaço do quadro, cujo fundo é de cor roxa, sendo essa cor a representação da espiritualidade pura de Jesus, que direciona todos os pensamentos, sentimentos e atitudes dos espíritos ligados à Terra para o bem, ou seja, a perfeição relativa. Mesmo sem saber que estamos influenciados por ele, vibramos dentro da sua aura, que abarca o planeta e toda a sua psicosfera. Quem se encontra dentro do seu raio mental sofre a influência benéfica, fecundante. Veja-se a grandeza não só desse espírito, como da sabedoria divina, que determina que os mais evoluídos encaminhem os menos evoluídos. Somos sustentados pelo pensamento fecundante de Jesus. Observarão, igualmente, os prezados leitores, que há várias cepas, distribuídas pelo espaço do quadro. A figura da cepa é aquela desenhada pelos espíritos superiores que orientaram o trabalho de Allan Kardec, que procura representar o trabalho criador de Deus, como está escrito em O Livro dos Espíritos. Assim, por detrás de todos os pensamentos, sentimentos e atitudes das criaturas, está a atuação de Deus, manifestada na expressão de Jesus: eu trabalho e meu Pai também trabalha. Pensemos nessa afirmação, a fim de sermos sempre gratos ao Pai Criador, louvando-lhe o amor e a sabedoria. Apenas para ilustração acerca do pensamento fecundante de Deus, Allan Kardec registrou que determinado espírito foi alertado por Deus para não duvidar mais da sua presença e do seu amor, retirando-se da sua presença, ou seja, diminuindo a intensidade da carga fecundante sobre ele, o qual sentiu, durante uma fração de segundo, alguma coisa semelhante à sua própria desintegração, ou seja, um desespero superlativo, indescritível e, a partir daquele momento, nunca mais duvidou da presença fecundante do Pai Celestial. Quanto às raças, cada uma tem sua atribuição específica, tanto quanto cada indivíduo igualmente a tem. Assim, de forma planejada minuciosamente, a evolução se processa, tanto individual quanto coletivamente, obediente a uma estruturação organizada para o rendimento máximo, a fim de que, dentro de um cronograma infalível, calculadas todas as probabilidades, com base no histórico individual e coletivo, mesmo respeitado o livre-arbítrio de cada criatura humana, cumpre-se o plano de evolução do planeta, que, agora, ingressa na categoria de mundo de regeneração. Não há uma rigidez nesse planejamento, a ponto de impedir o livre-arbítrio, mas, enxergando na eternidade, Jesus planeja com detalhes, sem possibilidade de erros. O tempo é uma ficção terrena, pois,
Na verdade, não existe como os encarnados o encaram, mas sim de forma muito mais ampla, uma vez que, em função do conhecimento da trajetória evolutiva de cada espírito, desde o instante da sua criação, a mente poderosa do divino governador da Terra, junto com seus assessores, sabe direcionar, sem desrespeitar o livre-arbítrio de cada um, todos nós para as experiências necessárias à evolução intelecto-moral. Eles não sofrem de ansiedade para fazer ninguém chegar mais depressa ao final, pois não há final, de vez que o tempo é a eternidade e a perfeição é inalcançável, sendo apenas relativa, pois só Deus é a perfeição absoluta. Pode parecer uma brincadeira de mau gosto essa corrida em direção ao inalcançável, mas a felicidade é a recompensa que Deus nos concede gradativamente. Vale a pena evoluir. É preciso que entendamos que existe esse plano, organizado por Jesus e seus assessores, para o planeta Terra seja promovido, sabendo-se que nenhum atraso ou antecipação ocorrem. Por isso ele disse, nenhuma ovelha se perderá. Mesmo os espíritos que serão degradados continuam evoluindo, apenas que estão sendo lentos quanto à espiritualização, mas nunca ninguém estaciona moralmente e, quanto à inteligência, cresce sempre. Apenas a moralidade depende das opções feitas quanto à aquisição do amor universal. Mesmo passando a viver em um planeta inferior à Terra, estarão evoluindo, pois evolução é simplesmente interna, com a mudança do quimismo psíquico, não importando em que ponto do universo vive aquele espírito. Por isso Bezerra de Menezes continua ligado à Terra, evoluindo aqui, quando poderia estar em um mundo superior. Devemos nos desvincular da ideia de que é importante o ambiente, porque o que conta mesmo é o universo interno, o nível vibracional de cada um. Chico Xavier disse que, ao desencarnar, queria ir habitar no umbral e ali fundar um centro espírita. Não afirmou, em momento algum, a intenção de usufruir da beleza de colônias aprazíveis das esferas superiores, porque, onde estiver teu tesouro aí estará o teu coração, ou seja, como vibra na faixa do amor universal, onde quer que esteja, Chico estará sintonizado com os espíritos da sua hierarquia, o que se traduz em felicidade inconcebível para nós. O desenho da capa tenta reproduzir, portanto, o valor das 4 raças, que devem valorizar umas às outras, e esclarece o que Jesus quis dizer com a frase, eu trabalho e meu Pai também trabalha. Introdução. Cada um colabora na grande obra de Deus da forma como consegue, de acordo com o nível de compreensão espiritual que já alcançou, sendo que até quem age movido pelos piores sentimentos é utilizado na grande obra do progresso, servindo inconscientemente para sua própria evolução e a das outras criaturas. Por isso se diz, com razão, que não existe o mal propriamente dito, porque tudo é aproveitado para o bem, segundo a lei divina. Da mesma forma que se diz que, na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma, segundo a ciência materialista dos encarnados, enquanto que, para a ciência divina, se afirma esse mesmo postulado, com o complemento seguinte, para melhor, ficando a frase, na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma para melhor. O trabalho no bem pode ser realizado, portanto, consciente ou inconscientemente, ou seja, propositadamente ou de má fé. Cada um escolhe como quer atuar e, conforme sua escolha interna, receberá os efeitos da lei do karma, como resultado do julgamento da própria consciência, que lhe proporcionará felicidade ou infelicidade. A escolha é sempre individual, os resultados igualmente, ninguém influencia ninguém. Ninguém decide sobre a vida de outrem e os resultados individuais são internos, não havendo como alguém se substituir a outrem em nenhum desses momentos. Por isso Joana de Ângeles disse, cada um está sozinho consigo mesmo. Jesus mesmo afirmou, eu a ninguém julgo, querendo dizer, inclusive, que não pode interferir na trajetória evolutiva de ninguém. No máximo, podemos esclarecer alguém sobre a verdade, mas não caminhar no lugar dele.
Apenas para ilustrar com um pouco de poesia filosófica, podemos transcrever as palavras de Gibran Khalil Gibran, no seu livro Profeta, sobre o relacionamento entre pais e filhos. E uma mulher, que segurava um bebê no colo, disse: fala-nos dos filhos. E ele disse: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós, e apesar de estarem convosco, não pertencem a vós. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas vivem na casa do amanhã, a qual vós não podeis visitar, nem mesmo em vossos sonhos. Podeis esforçar-vos em ser como eles, mas não tentai fazê-los como vós. Pois a vida não volta para trás, nem permanece no dia de ontem. Sois os arcos dos quais seus filhos, como flechas vivas, são arremessados. O arqueiro vê o alvo no caminho do infinito, e ele vos dobra com seu poder para que suas flechas possam ir longe e velozes. Dai que o arqueiro vos couve com alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ele também ama o arco que é estável. É preciso entendermos que a decisão de atuar deve ser refletida, bem pensada e, uma vez tomada, deve-se melhorar o padrão de pensamentos, sentimentos e atitudes, a fim de a atuação ser consciente no bem, porque não se colhem figos nos abrolhos e toda árvore que não dá bons frutos será arrancada e lançada ao fogo. A primeira frase querendo significar que quem não aperfeiçoou seu nível energético não consegue realizar grandes feitos no campo mental, e a última frase tendo o sentido de que os que não se adequarem ao padrão ético de um mundo de regeneração serão transplantados para um planeta de categoria moral inferior, como já está acontecendo nesta hora de seleção espiritual, que, na linguagem bíblica, se chama de juízo final. Portanto, não basta apenas atuar no bem, mas, através da auto-reforma moral, também pensar e sentir no bem. Não penseis, Jesus, divino governador da terra. Transcrevemos o livro do mesmo nome, porque nunca é demais falar sobre Jesus, pois que ele é o caminho, a verdade e a vida para os habitantes da terra. Devido à presença de graves defeitos morais, que facilitam os processos obsessivos, que vitimam, inclusive, muitos trabalhadores do bem, desviando-os da rota planejada para suas reencarnações, inserimos um último capítulo, que, na verdade, é um pequeno livro, intitulado Obsessores e Auto-Reforma Moral. Pedimos a bênção de Deus, nosso Pai de amor e sabedoria, e de Jesus, Sol das nossas vidas, para que este estudo seja salutar para nossa própria evolução, bem como dos prezados leitores. 1. Evidência e anonimato. Tomemos como referência Chico Xavier, sobre quem há algumas afirmações divergentes a respeito de suas reencarnações anteriores. No entanto, para efeito deste estudo, não importa quem tem razão no que afirma quanto aos personagens que ele animou nas vivências terrenas, pois, em todas as sequências reencarnatórias, vemos personalidades que a história do mundo terreno registrou, bem como é evidente que há outras desconhecidas dos anais do mundo material. Ninguém reencarna com a finalidade de ficar famoso, mas sim de evoluir e contribuir para a evolução de algumas pessoas ou de coletividades. Assim concluindo, verifiquemos que a questão da evidência e do anonimato é programada pelos espíritos superiores, que estabelecem um desses aspectos na vida de cada ser reencarnante. Quando Jesus disse, colocai a candeia sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão na casa, quis nos ensinar que devemos pensar, sentir e agir de tal forma que nossas emissões vibracionais colaborem com a melhoria geral, não importando se serão conhecidas do grande público ou apenas de uma pessoa, dos encarnados ou apenas dos desencarnados. Afirma-se que ninguém está sozinho em relação aos espíritos desencarnados, que, bem ou mal intencionados, de acordo com a índole de cada um, tomam conhecimento do que pensam,
sentem e fazem os encarnados que interessam ao seu coração. Assim é que todo mundo tem ao seu redor testemunhas das suas emissões vibracionais. Não há como alguém fugir a essa regra, pois todos têm de aprender no contato com seus irmãos e irmãs em humanidade. Por exemplo, Divaldo Pereira Franco afirmou, certa feita, que tinha 18 obsessores, querendo dizer que havia quem lhe acompanhasse os passos, vigiando-os, mas que sua presença era, ao mesmo tempo, torturante, mas necessária, como fiscais que o induzissem, indiretamente, ao autoaperfeiçoamento intelecto-moral. Jesus, se temos outro exemplo, era acompanhado sempre por amigos e adversários do bem em todos os instantes da sua encarnação, pois cada atitude sua serviria de indução mental para o bem. Em escala mais ou menos grandiosa, cada um de nós é observado pelos outros e serve de exemplo para boas ou más atitudes. A indução de uns sobre outros é permanente. Não há anonimato em relação aos desencarnados quanto ao que os encarnados pensam, sentem e fazem, pois eles captam todas as emanações destes últimos. Assim, quando se fala em anonimato, vale apenas para os encarnados em relação aos demais encarnados. Não nos referimos ao fato do uso de determinados nomes, mas sim à impossibilidade de alguém ficar isento da observação alheia. Jesus disse, que a vossa mão direita não saiba o que faz a esquerda, ao mesmo tempo querendo nos ensinar que não devemos ser mercenários, mas também não há como impedir que os outros ficarão cientes de tudo o que pensarmos, sentirmos e fizermos. Falamos sempre em pensar, sentir e agir, porque são as três formas de exteriorização das emanações psíquicas, que nunca deixam de influenciar o universo, entrecruzando-se em todas as direções e atingindo todos os seres, mesmo os que se encontram a trilhões de anos-luz uns dos outros, pois a noção terrena de espaço é resultado do primitivismo da humanidade da Terra. O anonimato é uma forma de evidência, quando um ser humano opta por não fazer a propaganda de si próprio, mas nunca é anonimato realmente. Alguém pode influenciar mais e melhor no aparente anonimato no que na proposital e egoística evidência. Pensemos nisto, a fim de colocarmos a candeia sobre o candeeiro de forma realmente útil, seja nos expondo aos olhos dos encarnados, seja atuando sem que os olhos materiais detectem. A contribuição dos espíritos superiores, quando encarnados, é muito mais importante pelo que é invisível do que pelo que as pessoas percebem através dos 5 sentidos materiais. Chico Xavier, por exemplo, realizou muito mais através das iniciativas invisíveis do que através da psicografia. É preciso entendermos essa realidade, a fim de não perdermos precioso tempo com inutilidades, que não servem nem a nós e nem a outrem. Não que fiquemos em atitude de fanatismo, mas que sejamos conscientes do que realmente pretendemos e empreguemos nossa energia psíquica sabendo como e para quê. Como os encarnados apreciam estabelecer diferenças, classificar, subdividir os temas em tópicos diferentes, diremos que anonimato e evidência são formas diferentes de atuar, mas, na verdade, devem sempre se traduzir em colocar a candeia sobre o candeeiro, ou seja, visar o bem. Ganhar fama, entrar para a história, querer ser tomado como fonte de inspiração para os outros. Tudo isso significa desconhecer o verdadeiro mecanismo de como influenciar e contribuir para o progresso. 1.1 Presença de colaboradores e adversários. Para quem observa de fora a vida dos trabalhadores do bem, muitas vezes parecem estranhas certas circunstâncias, que dão a entender que eles vivem sobrecarregados, sacrificados injustamente, por exemplo, pela presença de pessoas contrárias às suas ideias, ao seu esforço no bem, ou então desajustes psicológicos ou psíquicos em entes queridos ou outras condições adversas ou dispersadoras de energia psíquica. Assim é que Chico Xavier encontrava oposições dentro do ambiente doméstico. Bezerra de Menezes teve um filho altamente obsidiado, Gandhi teve um filho alcoólatra, Sócrates conviveu com uma esposa agressiva e assim por diante. Todavia,
Todas essas situações são previstas como a pimenta calculada pelo cozinheiro na porção certa para temperar o alimento e o veneno, dinamizado e aplicado em doses homeopáticas, se transforma em medicamento. Tudo é calculado para uma finalidade útil, como incentivos ao trabalhador do bem, na figura de colaboradores e adversários. O próprio Divino Mestre tinha entre seus discípulos mais diretos Judas Iscariote, mesmo sabendo que seria o traidor, além de ter outros defeitos morais graves. Ninguém tem ao seu lado somente colaboradores, mas também adversários ferrenhos, não só elogios e apoio, todavia, igualmente, críticas mordazes e oposições ferozes, são formas diferentes de incentivo, a fim de induzir o trabalhador do bem à paciência, à humildade e outras reflexões importantes para o seu trabalho. Se houvesse apenas facilidades, perderia o rumo, inclusive, através da falsa noção da autossuficiência, da autoidolatria. Por exemplo, se houvesse apenas dificuldades, tenderia ao desânimo e abandono da tarefa. Ninguém deve querer isentar-se da presença de opositores, obsessores, críticos, doenças, dificuldades financeiras e outras situações que induzem, normalmente, ao desestímulo, porque essas circunstâncias, quando bem compreendidas, representam instigadores ao trabalho. Também não deve recusar determinadas benesses, quando sua consciência lhe mostra que serão favoráveis ao desenvolvimento do trabalho a ser realizado. O bom senso é que deve ser a bússola que aponta para a aceitação tanto de determinadas facilidades quanto de determinadas dificuldades. Não é sem razão que alguém disse que deveríamos pedir a Deus que nos dê coragem para mudar o que deve ser mudado, paciência para conviver com o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. 1.2 Exemplificação de Jesus. O Evangelho de João retrata, mais do que os outros, o lado psicológico da tarefa do Divino Mestre, revelando que ele próprio tomava a iniciativa de procurar aqueles e aquelas que estavam mais em condições de assimilar suas lições, mesmo sabendo que iriam frutificar daí a séculos, como foi o caso de Judas. Dispunha-se a dialogar com os opositores, induzindo-os à reflexão e nunca fugia à presença daqueles que detinham alguma condição de receber ensinamentos mais avançados, mesmo que representados na figura de detratores, perseguidores e adversários, pois que, no fundo, estavam querendo ouvir a verdade. Citemos apenas uma passagem como referência. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Jesus realmente nada temia e se expunha publicamente nos momentos em que julgava necessário. Aqueles que faziam oposição ferrenha foram procurados por ele, bem como aqueles outros que lhe eram receptivos. Falava a uns e outros e nunca evitou a presença de bons e maus, bem e mal intencionados, virtuosos e viciosos, ricos e pobres, sádios e doentes do corpo e da alma. Cada um representava um terreno diferente em que ele deveria semear. 2. Relacionamento entre os trabalhadores do bem. Não havia disputas entre os apóstolos, uns querendo ter mais destaque que outros, a ponto de Jesus afirmar que o maior era quem mais servisse a todos. Assim mesmo acontece muitas vezes entre os trabalhadores do bem em geral. Esse é o extremo da desavença. Todavia, no outro extremo, que é o da promiscuidade, ao invés de se manterem nos limites do respeito à dignidade alheia, partem para intimidades comprometedoras, inclusive comprometendo a própria tarefa, que acaba ficando de lado, na procura da satisfação da sexualidade fora de hora. Tanto num caso quanto no outro, o perigo ronda a casa mental de cada colaborador do Cristo, sendo difícil dizer qual dos dois desvios é o pior. A disputa por cargos de direção, por uma liderança injustificável, satisfação da vaidade, bem como a liberdade excessiva, que encaminha para a libertinagem, eis aí os extremos que se deve evitar, sendo necessário orar e vigiar para não cairmos em tentação. Deve-se colocar à nossa frente, como meta,
A tarefa é o cumprir, ficando em segundo lugar a satisfação dos interesses pessoais, os quais somente devem ser atendidos se auxiliarem no exercício do trabalho no bem. Há certas concessões que fazemos a nós mesmos que representam simplesmente desvios da rota do bem. Essas concessões devem ser evitadas desde o início do relacionamento com os demais colaboradores a fim de que o mal não nasça e cresça aí. Então, será mais difícil voltarmos ao equilíbrio. A autodisciplina é imprescindível e, em caso de ter havido algum desses desvios, devemos agir com humildade, primeiro reconhecendo o erro e, depois, retificando-o. Não devemos nunca abandonar a charrua e enxada que Deus colocou nas nossas mãos, sejam quais forem as surpresas da caminhada, pois é melhor estar muitas vezes recomeçando do que fugir dos compromissos espirituais. Cair e levantar, como Paulo de Tarso e Maria de Magdala, prosseguindo sempre, mesmo que com os joelhos desconjuntados, como dizia aquele primeiro. 2.1 O limite entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Desde a fase em que se pode dizer que um espírito adquiriu o pensamento contínuo, seu senso ético começa a se desenvolver. A inteligência é sempre atrelada à moralidade, pois a consciência, despertada pelo nascimento da inteligência propriamente dita, emite autojulgamentos permanentes. A partir daí o espírito é compelido ao desenvolvimento intelectual tanto quanto, e na mesma proporção, ao desenvolvimento moral. Apenas que, quanto à inteligência não há como o espírito estacionar, pois só de pensar já desenvolve o intelecto, enquanto que a opção pela moralidade ou a imoralidade lhe é facultada pelo livre-arbítrio, apanágio dos seres humanos. Como, todavia, alguém conseguirá identificar a linha divisória entre o equilíbrio e o desequilíbrio senão se baseando na lei de Deus? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São 3 itens: amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. O cumprimento desses 3 itens é que proporciona o equilíbrio espiritual. Não se consegue o equilíbrio espiritual por outro caminho a não ser esse. Entenda-se, porém, que tratamos do equilíbrio espiritual e não da aparência de serenidade ou alegria que muitos de nós afivelam ao rosto, mas trazem dentro de si o desespero, a tristeza, o ódio e outros sentimentos negativos. Mas desenvolver esta linha de raciocínio é simplesmente repetir o mesmo fundamento, que deve ser analisado, refletido e, sobretudo, levado da teoria à prática. Sim, a prática do equilíbrio, através do exercício diário, permanente, do amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. O que, porém, significa o amor a si mesmo senão a superação dos defeitos morais do orgulho, do egoísmo e da vaidade? Ao contrário do que possa parecer, os defeitos morais representam prejuízos graves, pois acarretam sofrimentos por força da lei de causa e efeito. As virtudes proporcionam a felicidade, que está acima de todos os benefícios materiais. Ser feliz é decorrência do equilíbrio entre o amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. 2.2 Priorização da programação espiritual. Entendamos o que se pretende dizer neste item. A priorização da programação espiritual deve estar em primeiro lugar, mas, em primeiríssimo lugar, está a autorreforma moral. Assim temos de dizer para destacar a necessidade da autorreforma moral, sem a qual de nada vale ou pouco vale realizar no mundo exterior. Contam-se inúmeras histórias de grandes realizadores no mundo exterior que chegam ao mundo espiritual como verdadeiros mendigos espirituais, porque lhes falta luminosidade espiritual, que somente se acende com a autorreforma moral. Não se verifica o progresso pelo número de horas trabalhadas no bem, mas como se trabalhou, se com verdadeiro amor universal. Em caso contrário, estaríamos imitando as jornadas de trabalho dos empregados e funcionários públicos, que fazem jus a uma remuneração independente das intenções que mobilizam suas mãos no exercício das tarefas profissionais. No campo do espírito os valores são outros.
Os referenciais são totalmente diversos dos habituais do mundo material, o que conta a intimidade espiritual de cada um, de tal forma que o mérito se verifica pela potência vibracional de cada espírito, sua energia mental positiva, pacificadora, iluminadora, benévola. Os espíritos superiores reencarnam com um programa de trabalho que pode variar do máximo de evidência material ao total anonimato, sendo que eles, no estado de vigília ou durante o sono físico, continuam sempre trabalhando no bem, porque sua claridade interior se irradia sempre, beneficiando visível ou invisivelmente. Há muitos desses missionários vivendo em pontos estratégicos, sem serem notados, mas influenciando sutilmente, com isso evitando desastres materiais e morais, unindo pessoas ou nações, ensinando sem discursos ou notoriedade, curando feridas do corpo e do espírito, incentivando a paciência e a suportação dos sofrimentos, das formas as mais inusitadas possíveis. Não foi esse o caso do cego curado por Jesus, que nenhum débito tinha para merecer tal limitação, mas que escolheu reencarnar cego para testemunhar o poder de Deus. Pensemos no que determinadas pessoas representam para o equilíbrio de outras, no papel que o desempenham na vida dos semelhantes, mesmo não tendo os benefícios aparentes da escolaridade, da riqueza, da beleza e da saúde física. Esses cumprem seu programa de trabalho, porque já se reformaram moralmente e no trabalho no bem lhes é natural como a chuva cair do céu e chegar à terra. 2.3 O apoio energético entre os colaboradores. Cada trabalhador do bem atua conectado com seus orientadores espirituais, os quais utilizam, muitas vezes, seu ectoplasma em trabalhos que não lhe chegam integralmente ao conhecimento, porque, em caso contrário, o encarnado acabaria atrapalhando as atividades desenvolvidas. Quem está encarnado, digamos, fica com sua percepção espiritual reduzida a cerca de 10%, a não ser em casos excepcionais, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e alguns outros. Com a mediunidade aflorada e atuante no bem, aquele percentual é aumentado, mas não chega a muito mais do que o que mencionamos, porque, em caso contrário, perturbaria a própria vida cotidiana do encarnado, que traz um plano de trabalho no bem ao lado da auto-reforma moral. Em suma, quem está encarnado deve viver como encarnado, cumprindo seus deveres de encarnado, e não querer viver como se estivesse no mundo espiritual, em que a realidade é muito diferente, porque lá não está circunscrito por um pesado e restringente corpo físico. Lá sua atividade mental é muito mais pujante, daí sendo importante o desenvolvimento moral, porque, em caso contrário, sua desarmonia interior se irradiará como uma noite de tempestade, um furação ou um vulcão em erupção, ou seja, de maneira descontrolada, gerando grande sofrimento. Para os espíritos que ainda não se educaram interiormente, a permanência na carne é necessária, pois lhes evita o desbordamento da energia mental descontrolada que os caracteriza. Quanto aos trabalhadores do bem, já sintonizados com as correntes mentais superiores, pelo menos em parte, devem ajudar-se uns aos outros através da energia mental direcionada pelo conduto da vontade, sendo que essa energia é somada dos orientadores espirituais e grandes benefícios são carreados em favor de quem está cumprindo uma tarefa difícil e precisa de ajuda naquele momento. A oração, nesses casos, deve ser a opção, também se podendo optar pela mentalização, o que significará sempre a mesma intenção de apoiar seus amigos no bem. Pode-se ter certeza de que a contribuição surtirá efeito, pois se equipara à transfusão de sangue da medicina terrena, uma vez que o ectoplasma é elemento vital, servindo para as mais variadas finalidades construtivas, seja na saúde, na paz interior, na superação de um defeito moral, de uma preocupação, etc. Que todos acreditem nesse poder, que Deus concedeu a cada um dos seus filhos e filhas de doar um pouco da sua própria energia vital em favor dos semelhantes. Todos precisam de ajuda, pois qualquer tarefa de maior vulto é sempre coletiva,
sendo que, por isso, Jesus enviou seus discípulos em duplas e não separadamente, a fim de aprenderem a trabalhar em equipe, uns sustentando os outros. Também por isso disse: sempre que 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Se pensasse de forma individualista, teria dito: sempre que alguém pensar no meu nome, eu aí estarei. 2.4 Complementariedade entre colaboradores. O cérebro é simplesmente uma ferramenta, equiparável aos computadores inventados e fabricados pela ciência terrena, apenas que muito mais aperfeiçoado. Todavia, não passa de uma máquina. Sua supervalorização pela ciência terrena demonstra que pouco se sabe do espírito, que deveria, ele sim, ser objeto de estudo, porque sua essência, suas potencialidades e tudo que lhe diz respeito é que muda a vida das pessoas, fazendo-as realmente conhecedoras e felizes. Muito ou pouco saber sobre o cérebro em nada contribui para melhorar a ética humana, sendo que é ela que dá o norte para o pensar, o sentir e o agir das criaturas. Cada colaborar tem sua característica própria, sendo um diferente de todos os demais, mas, para efeitos didáticos, podemos dividi-los em 2 grupos, comparando-os ao lado direito e ao lado esquerdo de um cérebro humano. O lado esquerdo exerce uma série de funções, todavia, tendendo às realidades do mundo material, enquanto que o lado esquerdo cumpre tarefas voltadas para as atividades espirituais. Enquanto encarnado, o espírito sobrevive no corpo basicamente utilizando o seu lado esquerdo, mas, à medida que evolui espiritualmente, passa a utilizar mais e mais o lado direito, todavia, sem abandonar aquele outro, porque é necessário às funções vitais e à realidade do mundo terreno. Assim, quanto aos trabalhadores do bem, há os que estão tão desenvolvidos espiritualmente que não realizam quase nada no mundo material, por isso Jesus nada escreveu, o mesmo se dizendo de Sócrates, Buda e outros, que tinham ao seu lado discípulos encarregados da tarefa de registrar em palavras os ensinamentos daqueles primeiros. Dessa forma, equivoca-se redondamente quem pretende medir a inteligência de alguém pelo fato de escrever livros e manifestar-se concretamente dentro da realidade terrena, pois raros dos grandes mestres se preocupam em registrar seus ensinamentos em livros e, quando fazem, costumam ser sintéticos, deixando a cargo de outros a tarefa de escrever livros. Na verdade, os grandes espíritos realizam muito no campo mental, invisível, imponderável, não havendo palavras que consigam traduzir suas verdadeiras obras. Por exemplo, como alguém conseguiria descrever em palavras o que Paulo de Tarso viu na estrada de Damasco? Ele mesmo não seria capaz de reproduzir, no vocabulário terreno, a visão do Divino Mestre, porque Jesus, na sua aparência espiritual, supera o próprio brilho solar, certamente. Os trabalhadores do bem devem associar-se, somando forças, a fim de que as obras se realizem, todavia, preferencialmente em equipe. Se um atua exclusivamente no campo mental e outro tem, por exemplo, habilidade com a palavra escrita ou falada, a associação dos dois servirá para a divulgação do conhecimento através daquele que tem boa oratória ou fluência na redação de textos doutrinários. Sócrates precisou de Platão, Xenofonte e outros discípulos. Jesus contou com a colaboração de João, Marcos, Mateus, Lucas, Paulo e outros. Os espíritos superiores encarregados da terceira revelação providenciaram a reencarnação de Allan Kardec para escrever o Pentateuco e assim por diante. Mesmo no trabalho de operários do bem com características semelhantes, a associação de esforços é importante. 3. Conservar e gastar energia psíquica. Como conservar a energia psíquica? Eis aí uma pergunta cuja resposta tem de ser clara e objetiva, a fim de que cada servidor do bem produza muito e não se desgaste com os trabalhos realizados mais do que o necessário. Veremos algumas técnicas para que tal aconteça, a fim de todos saírem ganhando, inclusive os próprios trabalhadores. Neste momento,
Podemos dizer que o armazenamento depende de como o trabalhador pensa, sente e age, pois que, se vivenciar o amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo de forma equilibrada, estará sempre abastecido de energia psíquica positiva. Em caso contrário, não há técnica que lhe supra o corpo psíquico de energia benévola. Não se trata de elemento material, que se compra nas farmácias ou supermercados, mas de elemento imponderável, mas vivo, que o psiquismo produz e elabora. Mais adiante daremos alguns indicativos mais práticos, mas a regra geral é essa: conforme as emanações psíquicas boas ou más, cada um tem dentro de si o reservatório de energia para utilizar da forma como lhe indica a sua própria índole para o bem ou para o mal. 3.1 Técnicas para se conservar a energia psíquica. No item anterior já apresentamos a noção principal sobre esse tema, mas, para fins didáticos, explanaremos alguns tópicos, desdobrando o assunto. Quem pretende desenvolver-se nessa área deve observar como andam seus pensamentos, sentimentos e ações, e, verificando que necessitam de uma reformulação para o melhor, no sentido da auto-reforma moral, deve tomar a iniciativa da mudança o mais rápido possível, porque Jesus advertiu no sentido da urgência, dizendo que no dia seguinte já poderia ser tarde, não em termos absolutos, mas até pela sobrevinda, por exemplo, da própria desencarnação, que, muitas vezes, impede alguém de realizar planos que foram sendo adiados indebitamente. As técnicas são de extrema simplicidade, como tudo que faz parte das leis de Deus, sendo acessíveis a qualquer pessoa de boa vontade. O requisito principal é o desejo de auto-reformar-se moralmente, todavia, com sinceridade e acompanhado de atitudes concretas, persistentes, conscientes, determinadas. Ninguém engana a própria consciência. 3.1.1 Contato com a natureza. A primeira noção que devemos ter é de que tudo que Deus criou tem vida, ou seja, é um ser espiritual, que percorre sua escalada evolutiva passando alternadamente pela encarnação e pela vida sem um corpo físico, de tal forma que, ao permanecer encarnado, influencia seres mais primitivos, contribuindo para a evolução desses últimos, e, ao estar desencarnado, contribui para a evolução de seres um pouco mais evoluídos que aqueles que lhe compõem no perispírito. De qualquer forma, pode-se tomar, como ideia básica desse processo de intercâmbio, a noção da interdependência dos seres, ou seja, todos dependem de todos. Se temos um exemplo para servir de base para a compreensão, Jesus depende de cada um dos seres ligado à Terra, que ele governa, tanto quanto cada um dos seres minerais, vegetais, animais e humanos deste planeta depende dele, tanto quanto uns dependem dos outros. Outro exemplo, precisam os encarnados dos animes, vegetais e animais para manterem a vida do corpo físico. Outro exemplo, sem a contribuição de um homem e uma mulher ninguém consegue reencarnar. Mais outro, sem a ajuda constante de algum cuidador, nenhuma criança sobrevive e se desenvolve física, intelectual e psicologicamente. O contato com os seres inferiores da natureza, animais, vegetais e minerais é vital para os trabalhadores do bem, como para todas as pessoas em geral. Todavia, aqueles primeiros, que já conseguem empregar sua energia psíquica de forma consciente em favor do bem, não devem viver distantes dos seres inferiores da natureza, pois sabem que o contato com eles significa uma excelente fonte de reabastecimento energético. Em todos os trabalhos psíquicos ocorre um desgaste de energia e esta é reposta muito mais rapidamente em contato com as chamadas forças da natureza, mar, cursos d'água, vegetais em profusão, ar puro da zona rural, animais domésticos etc. Muito saudável é periodicamente afastar-se dos centros urbanos e permanecer algum tempo em contato com a vida na zona rural ou à beira-mar. Não é necessário nos estendermos mais sobre este tópico, pois todos já experimentaram o prazer de caminhar descalço na relva,
de inspirar o ar puro dos campos e das matas, de mergulhar na água refazente das praias e assim por diante. Esse prazer acontece porque proporciona o reabastecimento das energias psíquicas. 3.1.2 Equilíbrio interior. O equilíbrio interior é a decorrência, como dito linhas atrás, da vivência do amor a Deus, do amor a si mesmo e do amor ao próximo. Não há uma fórmula mágica que proporcione o equilíbrio interior sem esse compromisso com o amor universal. Alguns seres humanos procuram o equilíbrio interior como se procurava o elixir da longa vida ou a pedra filosofal, que realizariam verdadeiros prodígios em favor de quem não tem merecimento, ou seja, os egoístas, vaidosos e orgulhosos encontrariam a felicidade sem virtudes. O equilíbrio interior depende das emanações psíquicas superiores e somente consegue esse estado de felicidade quem transmite aos outros a felicidade verdadeira, que é toda espiritual. Ser rico, ter saúde, adquirir cultura, viver entre amigos, nada disso proporciona equilíbrio interior, pois são apenas acessórios, enquanto que o essencial, o principal, está dentro de cada um. Os espíritos primitivos procuram a posse de coisas e pessoas, acreditando que isso lhes proporcionará felicidade, mas, com o tempo, com a sua evolução intelecto-moral, vá entendendo que é preciso acender a chama da espiritualidade no próprio íntimo. Por isso Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ou seja, cada um deve aperfeiçoar-se intelecto-moralmente, pois o reino de Deus está dentro de vós. Realizando a auto-reforma moral, adquire-se o equilíbrio interior. 3.1.3 Alimentação adequada. A alimentação é tão importante para a manutenção da vida saudável quanto a inspiração de ar puro. Infelizmente, a maioria dos ocidentais escolhe os alimentos pelo sabor e não pela sua qualidade nutricional, o que gera uma série de transtornos, dentre os quais a obesidade e a sobrecarga no aparelho digestivo. Não é sem razão que Gandhi afirmou que, de todos os vícios o mais difícil de ser vencido é a gula, ou seja, a compulsão de comer ou beber. A ciência da nutrição precisa desenvolver-se mais no sentido do reconhecimento de que, por detrás de um corpo físico, há um espírito, cujas necessidades maiores são no sentido da sua espiritualização, reconhecendo que há alimentos que dificultam a espiritualização. Gandhi estudou muito o assunto e escreveu um livro apresentando algumas indicações, dentre as quais apontava alimentos que deveriam ser evitados ou, pelo menos utilizados com moderação, como, por exemplo, aqueles que incitam a libido. Não reconhecer que cada ser humano é um espírito reencarnado é o primeiro passo equivocado da ciência da nutrição. Os trabalhadores do bem devem procurar conhecer os alimentos e suas propriedades, tal qual fez Mohandas Gandhi. 3.1.4 Sono. O sono não representa uma forma de refazimento do corpo físico, pela redução das atividades musculares, circulatória, digestiva etc., mas, principalmente, períodos longos de liberdade relativa do espírito, que passa a ter contato direto com o mundo espiritual. Assim, durante essa convivência, estuda, aprender, refaz-se afetivo e fluidicamente. Dormir é importante, principalmente quando se vive sintonizado no bem, pois estaremos em contato com as fontes do conhecimento puras e diretas. A verdade vive no mundo espiritual e de lá promana em direção ao mundo material, principalmente através da mediunidade. O sono é vital para os trabalhadores do bem, mas sua duração pode variar conforme as necessidades de cada um. Chico Xavier dormia poucas horas, mas profundamente, e sempre realizando incursões altamente proveitosas em esferas superiores ou no umbral ou nas trevas, em estudo ou trabalho no bem. O tempo vale ouro e quem o perde é um tolo. Dormir, para quem é evoluído, não se traduz em perda de tempo, mas ganho de experiência, conhecimento e mérito pelos empreendimentos espiritualizantes.
Os espíritos evoluídos realizam trabalhos relevantes muito mais durante o sono do que no estado de vigília. 3.1.5 Convivência com pessoas focadas no bem. Chico Xavier se reabastecia psiquicamente principalmente no contato praticamente semanal com o casal Galves, Francisco e Nena, que o levam para sua residência, em São Paulo. Se é importante dar-se em favor de todos, igualmente é imprescindível realizar trocas fluídicas com seus assemelhados em termos de evolução espiritual. Dar e receber, ouvir e falar, abraçar e ser abraçado, orar em favor dos outros e receber os eflúvios das orações alheias, tudo isso representa necessidades para o reabastecimento fluídico. É preciso termos aqueles com quem confidenciarmos nossas necessidades afetivas, nossas dúvidas, nossos planos e assim por diante, tanto quanto os apoiarmos, em reciprocidade recompensadora. Os bons eflúvios psíquicos dos bons sustentam os seus iguais. 3.1.6 Vigiar e orar. Tanto faz dizer-se orar e vigiar, contanto que façamos, concomitantemente, as duas coisas, pois orar propicia a sintonia com as correntes mentais do bem, enquanto que vigiar significa acompanhar a movimentação, declarada ou subterrânea, do nosso psiquismo, de tal forma que controlemos nossas tendências negativas, armazenadas no curso das vidas anteriores bem como nos intervalos no mundo espiritual. Sabemos que tudo que vivenciamos fica armazenado no nosso psiquismo e produz efeitos mais ou menos acentuados na nossa vida atual, mesmo quando a memória atual já não detecta esses acontecimentos. Por isso, há momentos na vida de cada espírito em que é necessária uma drenagem, ou seja, uma catarse, a fim de que se purifique o perispírito das reverberações provocadas pela negatividade acumulada. Os espíritos superiores providenciam essas catarses periódicas de várias maneiras, seja durante as encarnações, seja no mundo espiritual, a fim de que, libertado do peso das pressões negativas, o espírito possa refletir sobre o caminho percorrido e evoluir mais consciente da auto-reforma moral. Vigiar é autoanalisar-se, refletir sobre quem somos realmente, sem máscaras nem desculpismos, mas, também, sem autoflagelação, somos espíritos em evolução, vindos de um passado de menos conscientização e rumo à perfeição relativa, tendo como tempo a eternidade e como bússola a própria consciência, onde está escrita a lei de Deus. Vigiai e orai para não cairdes em tentação se traduz em um verdadeiro investimento em prol do nosso autoaperfeiçoamento. Sem esse esforço, viveremos aturdidos, confusos, sem rumo, lutando contra moinhos de vento, correndo atrás de miragens e sendo infelizes. 3.2 Técnicas para se empregar a energia psíquica. A energia psíquica tem de ser empregada utilmente, tanto quanto, em todo o universo, são obrigatórios a retração e a distensão, a absorção e excreção e outros movimentos pendulares. Assim, tanto quanto absorvemos e acumulamos energia psíquica, temos de utilizá-la, cada um respondendo pelo bom ou mau uso que faça dela. Empregar bem a própria energia psíquica representa todo um aprendizado, com uma técnica simples, mas que compensa aprender, a fim de se alcançar melhor rendimento. Na verdade, basta querer empregar a própria energia psíquica de forma útil que isso acontecerá automaticamente, mas quem procura conhecer o mecanismo pelo qual isso se processa só tem a ganhar. Os espíritos superiores estudam essas técnicas a fim de mais ajudarem seus irmãos e irmãs em humanidade, bem como os seres dos reinos inferiores. Vejamos alguns tópicos desse tema. 3.2.1 Pedidos de apoio espiritual. Faça-se em 1999 segundo a vossa vontade. A primeira noção, a mais importante de todas, é sabermos que somente Deus detém o poder, tanto que Jesus disse, eu, de mim mesmo, nada posso.
A expressão proferida por Mãe Santíssima, faça-se em mim segundo a vossa vontade, é sinônima da que Jesus diria anos depois. O orgulho, o egoísmo e a vaidade cortam o elo de ligação com a espiritualidade superior, a qual, submetendo-se à vontade de Deus, veicula a luz que cura, que esclarece, que pacifica, etc. Entendido o primeiro passo, passemos a outro tópico, que nada mais é que um complemento do primeiro. 3.2.2 Humildade, desapego e simplicidade. É humilde quem se reconhece essencialmente igual a todas as demais criaturas de Deus. É desapegado quem não pretende para si nada que seja desnecessário ao seu progresso espiritual. É simples quem não propugna por evidência inútil ao benefício de todos. Essas três virtudes têm de estar presente no coração dos trabalhadores do bem, sob pena de suas tarefas serem cumpridas de forma deficiente ou até inviabilizadas, porque pelo fruto se conhece a árvore e somente são escolhidos os vasos bons para a conservação de alimentos e líquidos preciosos. Paulo de Tarso foi um dos vasos escolhidos, porque sua intimidade espiritual revelava pureza de intenções, mesmo quando trilhou os descaminhos antes do encontro na estrada de Damasco. Todo aquele que se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado, eis outra referência para os trabalhadores do bem. Quem pretende escrever-se entre os trabalhadores do bem deve indagar de si próprio, o que pretendo, a autoglorificação ou o ideal de servir. 3.2.3 Doação de ectoplasma. O ectoplasma é energia psíquica condensada. Doá-lo em favor dos semelhantes proporciona uma série de benefícios: recuperação ou melhoria da saúde, paz ou alívio interior, solução ou minoração de problemas ou preocupações, etc. Trata-se de energia benéfica, que pode servir para todas as formas de dificuldades. Os espíritos superiores, conhecedores da manipulação da energia, potencializam o ectoplasma doado pelas pessoas de boa vontade e transformam-no em verdadeiras fontes de milagres. Assim é que Jesus misturou saliva e areia e transformou tudo no remédio que curou um caso de cegueira, e era assim que Dr. Fritz realizava cirurgias com um canivete enferrujado. Inserimos abaixo um trecho do livro A Cura pela Fé, do irmão José, para melhor informação aos prezados leitores. 3.1 O trabalho dos espíritos médicos. Jesus suscitou a cura de inúmeros doentes do corpo e da moralidade, conforme narram os relatos evangélicos, ensinando a prática do bem. Todavia, sempre esclarecia: a tua fé te curou. Nunca atribuiu a ele próprio mérito pelas curas, mas a fé dos próprios sofredores. Por que isso? Porque realmente é assim que acontece, tanto que muitos não foram curados, porque sua fé era insuficiente. Somente quem se entrega totalmente a Deus tem fé realmente. Os que duvidam do poder de Deus não recebem aquilo que procuram, porque estão imaturos espiritualmente. O merecimento representa apenas a confiança inabalável no poder de Deus, mesmo quando aparentemente não há obras que justifiquem o milagre pretendido, pois somente Deus sabe o grau de confiança que cada filho e cada filha tem nele. Por isso, uns ficam curados do corpo e da moralidade e outros não. Os médicos espirituais são apenas suscitadores, incentivadores das curas do corpo e da moralidade, mas os verdadeiros responsáveis por elas são os próprios doentes e desviados da ética, pela sua fé individual e intransferível. A tua fé te curou. Jesus não enunciaria uma frase aleatoriamente, mas sim reproduziria o conteúdo de uma das leis de Deus. Ter fé é o primeiro passo para auto-superar-se. Os médicos espirituais trabalham para minimizar os sofrimentos dos seus irmãos e irmãs em humanidade, mas dependem de iniciativa dos próprios necessitados, não têm condições de dar fé a quem não a tem, mas apenas tentar aumentar o volume da chama que crepita no coração de cada um. Não se deve pretender deles a realização de milagres no sentido de fazerem brotar do nada alguma coisa,
pois eles também são seres humanos e somente Deus pode realizar prodígios que a mente dos seres terrenos não está apta ainda a compreender. Quanto aos doentes, ajudem-se, tendo fé inabalável em Deus, para serem ajudados. Os médicos querem servir, mas são apenas intermediários.